A bondade de sentar-se. Meus prezados irmãos, finalmente chegamos no último domingo do tempo do Advento, tempo de preparação para o Santo Natal. Agora a Igreja, nossa Mãe, nos é eminente. Chega um pouquinho para trás, meu filho. Chega um pouquinho para trás. A Igreja, nossa Mãe, de uma maneira muito especial, nos quer convidar a nos preparar melhor, ainda dispor melhor a nossa casa para o nascimento de nosso Senhor. Nesse tempo sagrado do Advento, nós começamos o Advento no primeiro domingo pensando nas últimas coisas. Se recordam, o Evangelho do primeiro domingo era o Evangelho do final dos tempos, do final do mundo, em que aqueles cataclismos, aquelas catástrofes todas precederão, serão um sinal que precederá a vinda do Messias. Depois, a Igreja quer que nós, portanto, desta maneira, apontando as últimas coisas, os novíssimos, nós caiamos em nós mesmos e disponhamos melhor as coisas para a vinda de Jesus. No decorrer do tempo do Advento, portanto, no segundo domingo e no terceiro, nós apontamos, a liturgia aponta São João Batista, que é a figura principal como aquele que veio preparar os caminhos para Jesus. Nós vemos no segundo domingo que São João Batista não é um caniço agitado pelo vento, não é também um homem vestido com roupas finas, mas é um homem austero e também um homem que tem uma firmeza, não é um homem inconstante. A Igreja, ao colocar essa passagem, e Jesus mesmo diz, elogiando São João Batista, que ele não é um homem vestido com roupas finas e suntuosas, ele está mostrando, a Igreja quer nos mostrar que é preciso que nós também tenhamos certa austeridade. Um quê de austeridade e um quê de constância faz-se necessário para que nós nos preparemos bem para o Santo Natal. No último domingo, do terceiro domingo do Advento, nós vemos a missão, escutamos a missão do precursor. Ele dizia que não era Jesus, que não era um profeta, ele era apenas uma voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Santo Agostinho diz, João é a voz, Cristo a palavra. E é interessante que ele não fala de si, ele não prega a si mesmo, mas ele prega Jesus. São João Batista é modelo, portanto, de humildade. A humildade é sempre a verdade. Ele dizia, eu não sou o Messias. Como é importante na nossa vida, e muitas vezes nós somos tentados a sempre aparentar algo que nós não somos. Queremos fazer a figura de santos e muitas vezes não somos lá tão santos. São João Batista não se preocupava com isso. São João Batista dizia, eu sou apenas uma voz. Ou seja, a voz ela existe naquele momento, depois ela deixa de existir, desaparece. Cumpriu a sua missão. Assim foi São João Batista. E é interessante porque na hora que as pessoas vêm a ele diz, eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. Os próprios discípulos de João Batista depois passam a ser discípulos de Jesus. Exemplo, o próprio São João Evangelista, o seu irmão São Tiago, os próprios discípulos que ele mandou quando estava preso na cadeia, perguntar a Jesus, olha, ide e perguntai a Cristo se nós temos que esperar um outro ou ele mesmo é o Messias. Então dessa maneira ele encaminha todos os seus seguidores a Jesus. Essa deve ser também a nossa missão. Nós cristãos devemos sempre apontar Cristo. Aliás, cristão significa discípulos de Cristo. Ou seja, nós não seguimos a nós mesmos. Nós cristãos não devemos perseguir as nossas próprias ideias. Nós devemos seguir as ideias de Cristo. Nós temos um objetivo, ser imitadores, discípulos do nosso Mestre.
E por fim, nesse evangelho, mais uma vez a igreja aponta São João Batista e diz: preparai os caminhos do Senhor. Mais uma vez, com insistência. Então nós devemos nos perguntar, terminado o tempo do advento, já às portas do Natal, nesse quarto domingo, nós somos convidados a nos perguntar e a fazer um exame de consciência. Será que nós nos preparamos bem nesse tempo? Aproveitamos esse tempo para, de fato, receber Jesus agora no Natal? Se recordam, São Paulo, numa leitura que nós escutávamos nos primeiros domingos, ele dizia: já é hora de despertarmos do sono. Não é só o sono das pessoas que estão cochilando no sermão do padre, também, mas é mais do que isso. Já é hora da gente acordar na vida espiritual, ou seja, a gente dá um estalo, a gente cair em si e dizer: meu Deus, preciso renovar a minha vida interior, minha vida espiritual. Isso é uma constante na nossa vida. A palavra conversão é algo que nós devemos sempre procurar, devemos sempre nos engajar de fato para buscar essa conversão. Ninguém se diz assim: eu me converti, agora já estou convertido, não preciso mais de conversão. Porque se a gente fala assim, significa que a gente se considera já perfeito. Nós não somos perfeitos, nós temos muitas imperfeições, temos muitas qualidades, pode ser, graças a Deus, mas também temos muitos defeitos e devemos nos corrigir. Por isso que na primeira leitura, vamos pegar aí o número 7, São Paulo aos Coríntios, dessa vez, ele está falando de si, né? São Paulo está falando: olha, que os homens nos considerem como operários de Cristo, como administradores dos mistérios de Deus. Na verdade, nós cristãos todos somos administradores. Nós não somos donos. Tem uma diferença, né? Entre o dono e o administrador. O sujeito que é um administrador de uma fazenda, ele tem poder ali, tem autoridade, tem capacidade, sim. Mas ele não é o dono. O dono possui, o administrador administra. Depois São Paulo vai dizer: o que se exige dos administradores, que está escrito aí? Terceira linha. Ora, o que se exige dos administradores, isso, é que sejam fiéis. Um administrador, por não ser o dono, ele não pode dispor das coisas e desfazer das coisas, ir lá vender tudo que tem, vender a fazenda, vender o gado, sem o consentimento do dono. Ele não é o dono. Nós também somos administradores dos dons que Deus deu para a gente. Quais dons? Os dons em ordem à natureza, os dons da natureza e os dons da vida espiritual. Os dons, por exemplo, o dom da natureza, o dom da vida, é um dom que Deus deu para a gente? Ou alguém aqui pediu para nascer? Não pedimos para nascer. Deus nos deu o dom de ser, de existir. São Tomás de Aquino fala que o primeiro dos dons é esse, né? O dom da existência, existir. Nós talvez, se Deus não pensasse em nós, se Deus não nos quisesse, nós nunca existiríamos. Bondade de Deus. Depois os dons, por exemplo, os sentidos que temos. A visão. Vocês já vamos fazer uma experiência. Feche os olhos. Todo mundo fechando os olhos agora. Feche os olhos. Veja, imagine-se sem a vista. Ergueu os olhos, vão abrir os olhos de uma vez. Feche novamente os olhos. Pense se Deus nunca te tivesse dado a vista. E você nunca pudesse ver nada. Ou então, de agora em diante, você não visse mais. Pode abrir os olhos. Nós não temos que agradecer a Deus pela vista, pela visão? E tem pessoas cegas. E existem pessoas que já viram, mas não veem mais. Ou então que nunca
viram a luz do dia. Nem vão ver. Então a vista, a visão, é um dom que Deus deu, mas não é nosso. Nós somos administradores. Então, como administrador, ele precisa ser fiel. Ou seja, nós temos que utilizar a nossa vista como a audição, como poder comunicar, falar, como poder se alimentar, a gustação, enfim, os sentidos todos. As nossas capacidades físicas, todas elas Deus nos deu como administradores, para que a gente use para o bem, não para o mal. Se a gente usa a nossa língua, por exemplo, que é a capacidade de se comunicar, de falar, para a gente falar mal da vida dos outros, a gente fazer fofoca, semear discórdia, falar palavras baixas, imorais, palavrão, palavras de impaciência, de revolta, de raiva. Será que estamos utilizando a nossa língua conforme Deus deseja? Estamos utilizando dela, de fato, como administradores fiéis? Agora, é claro, depois São Paulo vai dizer, eu não posso, nem eu mesmo me julgo, então nós não podemos julgar os outros. Olha aqui, está falando para você, viu, seu fofoqueiro. Não, nós não temos que julgar os outros, nós temos que nós mesmos nos dispormos melhor para Deus, sem julgar os outros. Ah, padre, mas tem muita gente pior do que eu. Concordo com você, mas também tem muita gente melhor do que todos nós. Se a gente olha para baixo, a gente sempre vai encontrar gente que é pior. Mas na verdade, muitas vezes a gente se julga melhor, mas não é tão bom assim, hein? Por quê? Porque ninguém é juiz em causa própria. A gente, normalmente, no mecanismo de autodefesa, psicologicamente, nós camuflamos os nossos defeitos. Quer ver? Quem que se considera aqui pecador, levanta a mão. Só quem se considera pecador. Quem não se considera, não precisa levantar. Levanta mais alto. Isso. Eu também. Baixa. Agora, se alguém te disser assim, você é um pecador, você vai gostar? Ou não? Nós não vamos gostar. Por quê? Se alguém diz assim, se alguém te perguntasse para a gente, meu Deus, me perdoa os meus pecados, porque eu sou um orgulhoso, sou um fraco, sou um pecador. Mas se os outros dizem, você é um pecador, seu orgulhoso, seu soberbo, por que você está falando isso de mim? Você não acabou de dizer que é pecador, por que os outros não podem dizer? Ou seja, na verdade, no fundo, a gente não se considera muito lá tão ruim assim. E é por isso que nós nunca progredimos. Porque a primeira coisa no progresso na vida espiritual é admitir. O primeiro passo é admitir, eu preciso de melhorar. Eu preciso progredir. Se eu já me considero bem, nunca vou melhorar. Por exemplo, se alguém tem uma empresa e considera que aquela empresa está muito bem, e na verdade ela não vai tão bem assim, e se nunca faz um check-up, nunca faz uma revisão dos métodos, de como trabalha, de como atende os clientes, etc, etc, ela só vai piorando. Não progride. Por quê? Porque a primeira coisa é admitir que tem problema. Nós temos que admitir que somos falhos. Então, admitamos. Peçamos a Jesus nesse domingo do Advento, já às portas do Santo Natal de Jesus, que nós disponhamos então todas as coisas para receber Jesus. Não só de maneira assim externa, não é? Cuidado com o Natal feito de marketing, não é? Natal da televisão, da propaganda, do comércio, cuidado com isso. Porque esse não é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é feito com Papai Noel. O verdadeiro Natal é feito com Jesus na nossa alma, reinando no nosso coração. Nossa alma deve ser uma manjedoura para acolher Jesus. Ou seja, devemos tirar todos os obstáculos, os pecados, as nossas imperfeições, para receber nosso Senhor condignamente. Peçamos essa graça a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.